No começo, eu achava aquilo divertido. Morávamos num trailer. Era como estar de férias o tempo todo. Uma semana estávamos em São Paulo, na outra em Belo Horizonte. Não sabíamos muito sobre nossas vidas antes disso. Só sabíamos que nascemos em Porto Alegre e que não podíamos parar de nos mudar. Nunca. Sempre tivemos consciência de que éramos uma família especial, só não sabíamos até que ponto. Meus pais tentaram ter filhos por muito tempo e quase desistiram. Por isso, minha irmã gêmea e eu éramos tão importantes para eles, seus pequenos milagres. Isso às vezes era irritante, mas ao menos sabíamos que significávamos o mundo para eles. Camila e eu éramos bem próximas, no nível típico de irmãs. Acabamos virando praticamente as únicas amigas uma da outra, já que estudávamos em casa. A gente vivia isolada. Nunca ficávamos em lugares legais, do tipo que tem sorveteria e piscina. Sempre íamos parar no meio do mato, fora de estrada. Era pacífico, de certa forma, mas qualquer um que cresceu perto de matas sabe que não se brinca com aquilo. A primeira vez que eu realmente percebi que havia algo errado foi pouco antes de fazermos 7 anos, quando estávamos acampados num lugar na Bahia, chamado Lençóis. A gente não podia sair escondido, nem se afastar da vista dos nossos pais, mas, na época, éramos 2 crianças de 6 anos, cheias de curiosidade, com uma floresta enorme na frente. O que esperavam que fizéssemos? Esperamos eles dormirem e saímos do trailer pela janela. O que era fácil, pois ali tinha uma lona plástica presa por um zíper, levando apenas uma lanterna vagabunda para iluminar o caminho. Não demorou para vermos algo estranho. Um clarão. Não vinha da nossa lanterna, vinha de algum ponto mais à frente. Logo vimos quem, ou o que, estava ali. Era uma mulher segurando uma tocha caseira, mas ela não parecia muito com uma mulher comum. Tinha o cabelo todo desgrenhado e, em alguns pontos, faltavam tufos. A pele era meio azulada, com aspecto podre. Os dentes amarelados, alguns faltando, e me pareceu até que dava para ver parte do maxilar dela. Eu vestia um avental de hospital imundo. Eu nem sabia onde ficava o hospital mais próximo, mas devia ser longe, pois na última vez que passamos por alguma estrada asfaltada, já fazia pelo menos 3 horas antes de estacionarmos ali. Camila e eu congelamos de medo. Pela primeira vez, desde que nós 2 concordamos que mostrar afeto entre irmãs era bobo, eu segurei a mão dela. Aquela criatura esticou o braço ossudo na nossa direção e gemeu algo quase indecifrável. Isso bastou para me fazer reagir. Saí correndo e arrastei a Camila comigo. De algum jeito, conseguimos voltar ao trailer e, por milagre, entramos sem acordar nossos pais. Quase não dormimos naquela noite e estávamos tão abalados que nem conseguimos dar bom dia na manhã seguinte. Muito menos contar o que havia acontecido. Será que eles acreditariam? Bom, depois do que aconteceu em seguida, eles teriam de acreditar. Assim que abrimos a porta do trailer, vimos o que restava do acampamento. Uma fogueira que tinha virado só cinzas. Uns gravetos com marcas de carvão que a Camila e eu usamos para desenhar em pedras e uma mesinha improvisada com algumas latas de feijão. Tudo estava destruído. Não era tão incomum algum bicho selvagem revirar o nosso acampamento, afinal vivíamos na mata, mas aquilo não tinha sido feito por um animal. Parecia intencional, como se alguém tivesse um plano. O que vimos escrito na traseira do trailer só confirmou isso. Com carvão, alguém tinha rabiscado: "Vocês não podem fugir para sempre." Mamãe fez o café da manhã enquanto papai limpava a bagunça. Fomos embora logo depois, dirigindo por horas sem nem parar para ir ao banheiro. Papai e mamãe cochichavam enquanto ele dirigia. Eu daria tudo para saber sobre o que conversavam. Naquela noite, talvez porque eles viram como estávamos assustadas, resolveram nos dar uma grande surpresa. Levaram a gente para jantar num restaurante de verdade. Era um restaurante simples, mas ainda assim um restaurante. Não tinha quase ninguém lá, do que meus pais adoravam, pois odiavam lugares cheios. Eu fiquei nas nuvens. Um milkshake e um x-salada bem gorduroso eram o sonho de qualquer criança de 6 anos. Por isso, fiquei tão brava quando eles decidiram ir embora assim que outra pessoa entrou.
Era só um caminhoneiro velho. Não entendi o problema. Quando voltamos para o trailer, a Camila perguntou por que tivemos que sair daquele jeito enquanto eu me jogava de mau humor na minha beliche, que era basicamente uma prateleira. A mamãe suspirou. Acho que vocês já têm quase 7 anos. Já dá pra entender. Bem, Pietra, Camila, o motivo de termos ido embora e fugido assim é que estamos com medo. Medo de perder vocês. Vocês se lembram do que aconteceu quando tinham 4 anos? Eu não fazia ideia. Minha memória nunca foi boa, mas a Camila disse que lembrava. Ela contou que estávamos em Canoas, não muito longe de Porto Alegre. Disse que quando tínhamos 4 anos, estávamos correndo por um campo quando um homem grande, vestido de camuflagem e botas enormes, se aproximou e se abaixou na nossa altura. Não podemos falar com estranhos, disse a Camila, que sempre foi certinha. Ah, o meu nome é João. Agora não somos mais estranhos. Quais são os nomes de vocês? Eu sou a Pietra e essa é minha irmã Camila. A gente tem 4 anos e nosso aniversário é 26 de julho de 2002. Eu aparentemente disse isso, mas aposto que a Camila só falou que eu disse isso para me deixar mal na história. Ela contou que ele parou de sorrir, segurou nossas mãos com força e tentou nos levar. Vamos para um lugar legal, Pietra e Camila. Eu preciso levar vocês para outro lugar. A minha mãe ficou emocionada ao lembrar. Isso mesmo. Se seu pai e eu não tivéssemos aparecido bem na hora, provavelmente nunca mais veríamos vocês. Eu peguei vocês e saí correndo, e seu pai... Bem, o seu pai... Eu atirei naquele desgraçado. Na perna. Tomara que ele tenha se divertido rastejando de volta para casa. Disse meu pai, frio. Camila e eu trocamos olhares. Certo, papai, eu vou dormir agora. Ela falou, subindo em cima de mim para chegar ao beliche dela. Aquela noite, paramos em algum lugar para passar a madrugada. Não lembro onde exatamente, não sei que cidade. Olhei pela janelinha de plástico e a vi. Aquela mesma mulher do avental de hospital, olhando para mim e para Camila em nossas camas, estendendo a mesma mão longa e ossuda. Virei para o outro lado e tentei dormir, mas não consegui, sabendo que ela estava ali. A vida seguiu desse jeito por um bom tempo. Onde quer que a gente fosse, ela aparecia. Paraná, lá estava ela. Sergipe, pode apostar. Maranhão, com certeza. A Camila e eu não explorávamos quase nada mais. Em parte porque estávamos ficando mais velhas e perdendo o interesse. Em parte porque aquela experiência em Lençóis nos traumatizou. Mas a mulher do hospital não desistia de tentar nos alcançar. Às vezes, a gente só a via de relance na estrada enquanto meu pai dirigia. Outras vezes, ela surgia bem na beirada da luz da fogueira, onde quase não dava para enxergar direito. Nas raras ocasiões em que íamos a lugares públicos para comprar mantimentos ou comer, eu jurava ver ela na multidão. Sempre que estava por perto, eu ouvia o mesmo lamento. Com o tempo, deixei de sentir tanto medo. Quer dizer, nem tanto, mas eu fui me acostumando. Tudo finalmente fez sentido no dia anterior ao nosso aniversário de 14 anos. Papai e mamãe tinham saído do trailer, dando a Camila e a mim algumas horas de liberdade enquanto buscavam coisas para comemoração. Não estávamos tão longe da civilização, talvez a 1 hora de caminhada. A verdade é que a gente nem estava preocupada. Já morávamos no mato havia tanto tempo que sabíamos que, se não mexêssemos com a floresta, ela não mexeria com a gente. E a mulher com o avental hospitalar era mais irritante do que assustadora a essa altura. Diria até que estávamos começando a esquecê-la. Eu lia um livro e a Camila procurava alguma coisa para comer no trailer. Eu estava bem concentrada quando ela gritou: "Pietra, vem ver isso!" Eu revirei os olhos. O que podia ser? Morávamos naquele trailer minúsculo há quase 14 anos. Eu achava que já conhecia tudo ali. Bom, eu estava errada. Debaixo do assento do motorista que a Camila tinha puxado por algum motivo, havia uma caixa. Era pequena e meio amassada, depois de anos do meu pai sentado em cima, mas ainda dava para reconhecê-la. A Camila a pegou, ansiosa para abrir. Dentro havia papéis. "Deixa isso pra lá, Camila. Devem ser só documentos chatos do trabalho." Eu falei, mas a expressão dela, que foi de confusão a horror, me fez mudar de ideia.
Eram documentos, sim, mas não de trabalho. Eram nossas certidões de nascimento. Só que os nomes dos pais não eram os que conhecíamos. No meu documento, eu era Pietra Cristóvão Castro, mas ninguém na nossa família se chamava Cristóvão ou Castro. Olhei o nome do papai, Zacarias Castro. O da mãe, Emília. Talvez a gente seja adotada, sugeri. Camila pegou outro papel com a mão tremendo, balançou a cabeça e estendeu para mim. Bebês desaparecem de hospital em Porto Alegre, 27 de julho de 2002. Gêmeas Pietra Cristóvão Castro e Camila Cristóvão Castro. Buscas continuam. Qualquer informação deve ser comunicada imediatamente à polícia. Castro, Cristóvão. Esses não eram nossos sobrenomes. Pensávamos que nosso sobrenome era Brandão. E nossos pais certamente não eram Zacarias e Emília. Conhecíamos eles como Marcelo e Janice. Eu já imaginava que a coisa só ia piorar. E estava certa, pois a Camila pegou o terceiro e penúltimo papel. Mãe de 2 filhas, é assassinada em hospital de Porto Alegre. Emília Castro, 27 anos, havia dado à luz a gêmeas, agora desaparecidas, quando foi asfixiada na própria cama. A polícia divulgou o retrato falado dos suspeitos. Olhamos para o desenho. Não era idêntico, mas era claramente inspirado nos 2 rostos que nós víamos todos os dias. Mamãe e papai. Há imagens de câmera de segurança mostrando os suspeitos saindo pela porta dos fundos do hospital com os bebês. As buscas continuam. Se vocês os virem, não se aproximem. Liguem para a polícia imediatamente. Ficamos em silêncio enquanto a Camila pegava o último papel, tremendo. Era de 2006, quando tínhamos 4 anos. Após um morador do Rio Grande do Sul dizer que viu as crianças desaparecidas e ter sido atacado pelos criminosos, há uma nova esperança nesse caso que já dura 4 anos. O pai e marido da vítima, Zacarias Castro, deixou a seguinte mensagem: para meus bebês, não faço ideia de onde vocês estão, mas nunca vou perder a esperança de um dia ver seus rostos lindos de novo. Vocês podem nem saber quem eu sou, mas isso não muda nada. Até nos encontrarmos, o papai ama vocês. Não dissemos nada. O que poderíamos dizer? Ficamos estáticas por um tempo. Então, ouvimos batidas fortes no trailer. Demos um pulo e olhamos para fora. Era a mulher com o avental de hospital, mais perto do que nunca. Conseguíamos enxergar bem sua pele acinzentada, quase azulada, e seus olhos cor de mel. Eles pareciam muito com os da Camila. Ela gemeu, estendendo a mão para nós outra vez. Olhei para a notícia no jornal. Tinha uma foto da vítima. Levantei o recorte até a janela, onde ela nos observava. Ela repetiu o lamento, e agora eu conseguia entender. Era quase como meus bebês. Esse tempo todo, tudo o que ela queria era encontrar as filhas. Camila saiu do trailer. Fiquei com medo, mas aquele dia não podia ficar mais estranho. Então, a segui. Mamãe? Ela perguntou, com lágrimas nos olhos. Meu bebê, repetiu a figura, estendendo a sua mão ossuda. Mas dessa vez, não avançou. Camila deixou que tocasse o rosto dela, passando a mão devagar pela bochecha da minha irmã. Ela fez o mesmo comigo e, em seguida, apontou na direção da cidade mais próxima. Vamos, tentou pronunciar. Vamos? Por quê? Pra onde? Camila questionou. Papai. A criatura crocitou. Papai. Zacarias. Será que ele ainda estava vivo? Depois de todo esse tempo, temos 2 horas até a mamãe e o papai. Camila se interrompeu. Até eles voltarem. Vamos embora, rápido. Mesmo sem realmente saber o caminho exato até a cidade, era como se alguma coisa ou alguém nos guiasse. Arrombamos a porta da delegacia, provavelmente parecendo 2 zumbis de tão sujas e assustadas. Vieram as perguntas
depois o teste de DNA. Em seguida, começaram a procurar nossos pais e então os prenderam. Depois vieram as reportagens de TV e as entrevistas. Por fim, nos colocaram num avião. O primeiro que peguei na vida, rumo a Porto Alegre, para conhecer o nosso pai de verdade. Viramos assunto na mídia. Chamaram meus pais de sequestradores do mato. As pessoas os viam como monstros que roubaram a gente e se esconderam no meio do nada. De certa forma, elas não estavam erradas. Foi estranho vê-los atrás das grades, afinal de contas, eles nos criaram por quase 14 anos. Mas é lá que eles vão ficar, sem poder fugir nem se esconder. Não há escapatória numa cela. Ele, o Zacarias, chorou quando nos viu. Nós, não. Era esquisito. Ele era meu pai, sim, mas, ao mesmo tempo, era mesmo. Quer dizer, eu o vi só quando tinha poucas horas de vida, mas não consegui me sentir conectada a ele logo de cara. Demorou um tempo, mas aos poucos a gente se acostumou à nova vida. Numa casa, com cama em nossos próprios quartos, sem precisar fugir de tudo ou viver no meio do mato. Foi tranquilo, embora eu ainda não conseguisse dormir sozinha e, na maioria das vezes, acabasse indo para o quarto da Camila de madrugada. Certa vez, ouvimos batidas na nossa janela. Nós duas acordamos e vimos a mulher do avental de hospital lá fora. Mas ela parecia mais em paz, menos decomposta. Era como se estivesse completa outra vez. Mamãe? Perguntei. Será que ela ia ficar? Será que agora teríamos a família com a qual sempre sonhamos? Mas, como se lesse meus pensamentos, ela balançou a cabeça. Eu preciso ir, meus bebês, ela disse, estendendo a mão para nós pela janela, enquanto sumia na escuridão. Nunca mais a vimos depois disso, mas sempre soubemos que ela estava de olho na gente. Dessa vez, porém, nós não iríamos fugir.